Então, o subtítulo da aula é A União Perfeita. Sua Divina Graça, Vishnupada, Silabhakti Nirmal, Acharadeva Goswami Maharaj. Ele deu essa aula no dia 1º de janeiro do ano passado, no dia do Vyasa Puja de Srila Govinda Maharaj. Essa aula ele deu de manhã, a aula dada para os bengalis, e em Nishinrapalli ele deu essa aula. Então ele começa falando, dentro de 7 dias após a chegada de Guru Maharaj, quando ele fala que Guru Maharaj, ele está querendo dizer Srila Govinda Maharaj. Então, após 7 dias da chegada de Srila Govinda Maharaj ao templo, Srila Siddhar Maharaj, ele lhe disse, não siga o que a sua mente lhe diz. Você deve fazer apenas o que eu lhe digo. Nunca faça o que sua mente lhe disser para fazer. Lembre-se disso. Também digo a mesma coisa, fala Srilacharya Maharaj. Nunca faça o que a sua mente lhe diz para fazer. Você deve fazer o que eu lhe digo para fazer. Então aqui, essa aqui é uma lição muito importante. Srila Siddhar Maharaj, ele perguntou para Srila Govinda Maharaj, você está disposto a seguir somente o que eu falar? O que eu orientar? E Srila Govinda Maharaj falou, e se o que eu pensar, eu acho que é melhor do que o que o senhor está me orientando? Ele falou, mesmo assim você vai me seguir. Não siga sua mente. Srilacharya Maharaj também, várias e várias aulas, ele falou, não siga sua mente. A mente está sempre errada. Por que a mente está errada? Porque a mente tem influência de Maya, da ilusão. A mente está dominada por Maya. Maya domina a nossa mente. Maya não domina a nossa alma, mas Maya domina a mente. E nós não somos o corpo, mas estamos nesse corpo. E a mente faz parte do corpo. Então, Maya domina a mente, ela domina o corpo. Com a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Então, não siga nunca o que você pensa. Siga a orientação do Guru. O Guru está aí para isso. Nós temos os Gurus genuínos para nos instruírem. É o professor, o Guru é o professor. Você vai seguir o que o aluno fala ou o que o professor fala? Claro que é o professor. E ainda mais quando o aluno é como nós, totalmente despreparado para saber o que é bom e o que não é na consciência de Krishna. Então, siga sempre o Guru, siga o mestre, siga um Vaishnava elevado. Mas, em última análise, siga o Guru. Se um Vaishnava, um devoto antigo, elevado, ele te falar algo, você siga, desde que ele esteja seguindo a orientação do Guru. Se você quer ver que a orientação de um Vaishnava antigo é diferente da orientação do seu Guru, não siga mais ele. A última palavra é do Guru. Se o Guru falou, temos que fazer. O Guru genuíno é a escritura viva. Então, aqui Srilacharya Maharaj está contando da conversa entre Gurudeva, Srila Govinda Maharaj e Srila Siddhar Maharaj. Não siga sua mente. Eu estou entrando aqui no Facebook para ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto, nenhuma pergunta, nenhum comentário sobre a aula, mas se tiver, podem fazer. Não há problema nenhum. Então, nunca siga sua mente. A mente está dominada por Maya. E o Guru está aqui para nós nos libertarmos de Maya. Vamos continuar então aqui a leitura.
Nunca faça o que sua mente lhe diz para fazer. Você deve fazer o que eu lhe digo, disse Lachara Maharaj, para você fazer. A mente tem duas características. Sankalpa, determinação ou desejo de fazer algo. E vikalpa, hesitação, dúvida e preocupação. Quando o sankalpa vem, nós pensamos, vou fazer isso, mas então o vikalpa vem e nós não o fazemos. É por isso que Srila Siddhar Maharaj, ele disse a Gurudeva, a mente é muito travessa, você não deve ouvi-la. Nunca faça o que a sua mente lhe diz para fazer. Faça o que eu lhe digo para você fazer. Foi assim que Gurudeva começou a viver a sua vida no templo. Então, a primeira coisa que Srila Siddhar Maharaj falou, com 7 dias de missão, Srila Govinda Maharaj entrou lá e foi morar lá, ele já falou isso. A coisa mais importante, basicamente, é isso. Seguir o Guru. Seguir o Guru é a coisa mais importante. Tudo está em seguir o Guru. Se você segue o Guru, você está bem. Se você não segue o Guru, você está mal. O Guru é o professor, o Guru é o médico da alma. Nós temos que confiar nele, ter fé nele. Se você não tem fé no seu Guru, largue o Guru. Se você não tem fé no que o Guru fala, largue o Guru. Você tem que ter alguém que você confia. Você tem que ter alguém como seu Guru que lhe dê instrução e você confia na instrução. A instrução que ele está te dando é igual ao que está nas Escrituras. A instrução que o Guru está te dando, o teu Guru, tem que ser igual à instrução que o Guru dele deu, que é igual à instrução do Guru, e assim sucessivamente até chegar em Mahaprabhu. O Guru é a última palavra, desde que o Guru seja um Guru genuíno, claro. Se você está na mão de um Guru farsante, aí sim, aí você tem que analisar realmente e ter sinceridade para ver se esse é o Guru ideal, se esse é o Guru correto. A sinceridade vai te levar para o Guru correto. No início, a situação no mate era diferente. Eu lembro-me de quando eu era jovem, Srilachara Maharaj fala, eu ia para as plantações da missão e antes de sair do templo, eu pegava um pouco de arroz seco. Arroz seco simples, do dia anterior. Com pimenta vermelha, frita. Srilachara Maharaj adorava pimenta. Srilachara Maharaj adorava pimenta. Os indianos normalmente adoram pimenta. Srila Govinda Maharaj também. Então, ele saía para a plantação de arroz, porque ele trabalhava coordenando isso na época, quando ele entrou, que ele era bem novo, tinha 30 anos. Ele levava o arroz do dia anterior, o arroz seco, com pimenta vermelha frita. Pimenta frita com sal. Eu gosto muito. E se você misturar um pouco de batata com isso, é ainda melhor. Então, quando o Gurudeva veio ao templo, era a regra que nenhuma praçada era desperdiçada. Agora, eles dão todas as sobras para as vacas, mas antes
se sobrasse alguma comida, alguma parte da praçada, à noite, eles aguardavam durante a noite e todos os brahmacharis honravam a praçada no dia seguinte. Isso é a orientação de Srila Siddhartha Maharaj. Um dia sobrou um pouco de dal e curry de vegetais mistos, chama lapra, e, de alguma forma, formigas entraram no dal. Quando distribuíram as sobras, o que sobrou da praçada no dia seguinte, aconteceu que as formigas do dal, elas foram colocadas no prato de Gurudeva. Gurudeva tirou as formigas e pegou o dal. Srila Siddhartha Maharaj, ele percebeu isso e disse a Gurudeva: quando você terminar de honrar a praçada, venha me ver. Eu quero falar com você. Gurudeva terminou de honrar a praçada e foi ao quarto de Srila Siddhartha Maharaj. Você queria me ver? Disse Srila Govinda Maharaj. Sim, venha, sente-se aí. Eles lhe deram o dal com insetos. Por que você comeu? Perguntou Srila Siddhartha Maharaj. E aí Gurudeva fala, porque eu não queria aceitar, minha mente disse, eu não vou aceitar, mas então eu me lembrei que você me disse para não ouvir a minha mente. Então eu comi. Após esse incidente, Srila Siddhartha Maharaj, ele pensou, esse menino será o próximo Acharya no futuro. Depois disso, muita água passou por baixo da ponte. Essa é uma expressão também que é feita na Índia, veja só. Muita água passou por baixo da ponte. Muita coisa aconteceu. Muitos dizem, Sridhar Devi Goswami Maharaj, ele trouxe um grihasta, deu-lhe sannyasi e fez dele o Acharya, mas eles devem se lembrar de uma coisa. Na época haviam muitos brahmacharis no mate, na missão. Haviam muitos sannyasis na missão, mas por que Srila Siddhartha Maharaj ele não os escolheu, mas em vez disso ele trouxe um grihasta, Srila Govinda Maharaj. Ele deu o sannyasi. Srila Siddhartha Devi Goswami Maharaj, ele esperou 30 anos, mais ou menos, para dar a sua cadeira, a posição de Acharya do Sri Chaitanya Saraswati Mati, a Srila Govinda Maharaj. Mas Gurudeva não aceitou. Gurudeva não queria receber essa posição. Gurudeva não queria essa posição de Acharya, a cadeira de Acharya. Então aqui, Srila Acharya Maharaj está contando a história de Gurudeva na missão. Gurudeva ele fazia somente o que Srila Siddhartha Maharaj orientava para ele fazer. Somente isso. Ele não fazia o que a mente dele queria. Ele tem várias histórias também que Srila Govinda Maharaj ele ia sempre a um local fazer algum seva. E ele passava por um templo. Ele passava por um templo de Mahaprabhu. E um dia Srila Siddhartha Maharaj falou para ele, você já entrou naquele templo? E Gurudeva falou, não, nunca entrei.
E aí Shri Siddhar Maharaj falou, por que você nunca entrou lá? Ele falou, porque o senhor nunca me orientou para entrar. Veja só um discípulo adequado. Esse é um discípulo adequado. Ele segue somente o que o guru dele fala, não o que a mente dele quer. E aí Shri Siddhar Maharaj falou para ele, então agora, quando você passar em frente, você entre. E aí ele foi visitar o templo, ele foi conhecer o templo. Então o devoto correto, ele faz somente o que o guru orienta, não o que a mente dele quer. A nossa mente sempre quer fazer algo. Sempre quer fazer algo. Mas se o guru não orientou, ou se o guru não determinou para fazer, não é para fazer. Você pode até perguntar para o guru. Mas o ideal é você falar, não perguntar assim, Gurudeva, eu posso fazer isso? Não, a pergunta correta é, Gurudeva, o que eu devo fazer? Não já levar uma ideia pronta para o guru. Muitos fazem isso. Gurudeva, vou fazer isso daqui. O senhor autoriza? Gurudeva é muito misericordioso. Ele autoriza, se não for nada assim muito estranho, ele autoriza. Mas o correto é falar, Gurudeva, o que o senhor quer que eu faça? E aí ele dá a orientação. Não nós levarmos já um projeto pronto para ele. Isso é Sharanagati. Chegar lá e falar, Gurudeva, o que o senhor quiser que eu faça, eu faço. Alguns devotos fizeram isso. Chegaram para Srila Govinda Maharaj e falaram, o que o senhor quer que eu faça? Eu vou fazer. Aonde o senhor quer que eu more, eu vou morar. O serviço que o senhor quer que eu faça, eu vou fazer. Então, Gurudeva, ele seguiu, quando o Guru falou, Srila Siddhar Maharaj falou, não joguem praçada fora. A praçada, os brahmacharis, que são os renunciados, né? Que estão lá de laranja, os estudantes, os celibatários, os brahmacharis vão comer o que sobrou da praçada do dia anterior. E eles comiam dal de manhã. Tem pessoas que têm aquela coisa, ah não, de manhã eu só como isso. Não, eles comiam a praçada que sobrou. E como foi dito aqui, tinha formiga, tinha insetos. E mesmo assim Gurudeva honrou. E as pessoas, muitos devotos falam, ah, essa praçada é de hoje. Se não é de hoje, a pessoa fica fazendo até cara feia. A pessoa entorta o nariz. Praçada é misericórdia. Praçada é misericórdia, praçada não se joga fora. Praçada não fica velha. Não tem isso de praçada ser velha. Como disse lá Chara Maharaj, ele pegava quando ele era novo, que ele ia nas plantações, organizar as plantações, fiscalizar. Ele pegava o arroz do dia anterior, pimenta frita com sal e comia. Se tivesse batata, ótimo. Se não tivesse, era aquilo. Praçada não é comida, praçada é misericórdia. Isso é extremamente importante nós compreendermos isso. Praçada não é o alimento do corpo, praçada é o alimento da alma. É a misericórdia de Deus que vem através do alimento. Não só do alimento, da flor tal, mas estamos falando do alimento agora. Então é oferecido a boga no altar e quando sai do altar virou praçada. Depois que Deus aceitou, que ele honrou, que ele comeu, nós honramos a praçada de Deus, ou do Guru. Não jogue nunca a praçada fora. Na Índia, como diz agora, Srila Chara Maharaj, os tempos mudaram. Srila Siddhar Maharaj era muito mais restrito. Agora dão para as vacas o que sobra da praçada. Mas não jogam fora, dão para as vacas. Mas o ideal é não sobrar. Sobrou, coma. E se você vai pegar a praçada no teu prato, não pegue mais do que você consiga comer. Porque aqui não temos vaca. Por exemplo, aqui no templo de São Paulo não tem vaca. Então você vai fazer o que com a praçada que sobrou? Vai jogar no lixo? Não. Então pegue o suficiente que você vai comer, não pegue a mais. Mas o fundamental é o que Srila Siddhar Maharaj passou para Srila Govinda Maharaj.
Fazer somente o que o Guru manda, não o que a mente quer. Nós sempre queremos algo, a mente está sempre querendo algo. A mente está fazendo algo, daqui a pouco já muda de ideia, já quer outra coisa. Mas o Guru já orientou, se você ler os livros da missão, se você ler as aulas de Silachar Maharaj, estamos já há 3 anos lendo as aulas de Silachar Maharaj, todo dia aqui no Templo de São Paulo. E tem mais de 15 anos de aula no site do MAT Internacional. Mais de 15 anos de aula lá, escritas em inglês, transcritas para inglês. E lá está tudo que o Guru quer. Os livros de Srila Govinda Maharaj, os livros de Srila Siddhar Maharaj também, 4 livros de Srila Acharya Maharaj, está tudo aí. Não há dúvida o que fazer. A mente não tem que ficar pensando o que vou fazer agora. Eles já falaram o que é para fazer. Não temos que nós procurar o que fazer. É só seguir a orientação deles. E quando o Srila Siddhar Maharaj viu que esse devoto, né, Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, seguia o que ele falava e não a sua mente, ele pensou, esse vai ser meu sucessor. É raríssimo o discípulo, é raríssimo a pessoa que se inicia e ela segue somente o que o Guru fala. É muito raro isso, porque todo mundo está influenciado por Maya, todo mundo está atacado por Maya, todo dia estamos sendo atacados por Maya. O Guru fala, faça isso. E aí quando nós vamos ver, estamos fazendo outra coisa. Por quê? Porque não seguimos o Guru. Não seguimos Mahaprabhu. Não seguimos o Guru Parampara. Todos que estão na sucessão discipular. É muito importante segui-los. Extremamente importante. Vamos pegar mais uma aula aqui para ler. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Essa aqui é uma aula de Srila Acharya Maharaj, dia 27 de março de 2021. Também foi dada em Bengali. Então ele começa falando. Na verdade, Srila Acharya Maharaj, ele estava cantando a canção Gorangueira Dutipada. É uma canção glorificando Mahaprabhu. Os devotos, eles cantaram um belo kirtan. Você está caminhando para muitos lugares santos, mas é necessário manter a sua mente no lugar santo. Veja só, novamente a mente. Veja só como a mente é perigosa. A mente ela é ardilosa. A mente é o nosso principal inimigo. Ela pode ser o nosso melhor amigo, mas normalmente ela é o nosso pior inimigo. Então, Srila Acharya Maharaj fala, os devotos estão todos cantando, né? O Kirtan, ele fala que é um belo Kirtan, e ele fala, você está cantando, você está caminhando para muitos lugares sagrados, mas é necessário manter a sua mente no lugar, porque às vezes o corpo está lá, cantando, né? Com a boca, o corpo está lá cantando, você está no lugar sagrado, mas a mente está longe.
A mente vai para qualquer lugar, a mente vagueia para todos os lugares. Você está na Índia fazendo paríkrama, você está pensando na cidade que você mora, na tua mulher, no teu filho, no cachorro, você está pensando no trabalho. A mente vai para qualquer lugar, a qualquer momento. Então, Srilacharya Maharaj fala, mantenha sua mente aqui, mantenha sua mente no lugar sagrado, no lugar santo. Mantenha a mente na canção. Quando nós cantamos, às vezes acontece de você estar cantando e a tua mente está longe, longe. Com todo mundo acontece isso, comigo acontece, com todo mundo acontece isso. Ao cantar o Mahamantra Hare Krishna, às vezes, você pega a Japamala na mão, você canta uma vez o Mahamantra e a sua mente já foi embora. Aí quando você chega novamente no sumeiro, porque você vai dar conta maior para a menor. Aí você chega no sumeiro e você nem percebeu que já cantou 108 vezes o Mahamantra. Porque a mente estava pensando em coisas absurdas. A mente está sempre pensando em outra coisa. Então, quando você canta Japamala, se concentre na Japamala. Nos cantos, Shripa Tapasi Maharaj, ele nos orientou. Quando você canta Japamala, você tem que escutar o que está cantando. Por isso, cantar em voz alta, você concentra mais. Se você está em silêncio, cantando em pensamento, a mente vagueia muito mais. Se você tem voz alta, tente escutar as palavras que você está cantando. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tente escutar as palavras. Em pensamento, a mente ela vai embora, ela vai para outros lugares. Em voz alta, tente cantar e prestar atenção no que você está cantando. Escutar. Cante e escute o que você está cantando. Não é só no Mahamantra, mas o Mahamantra também. As canções que nós cantamos, o Vandana que nós cantamos. Quando você não decorou ainda, você está mais preso, você fica lendo, você está preocupado em ler, né? A atenção está lá focada. Mas quando você decora, fica no automático. É como, por exemplo, você vai daqui numa outra cidade, ou você vai daqui guiando o carro em outro bairro. E às vezes você chega no local que você ia, você nem lembra do trajeto. Você nem lembra se o farol estava fechado ou aberto. Claro que você não lembra se você engatou a primeira, a segunda, a terceira. Você não lembra a marcha, você não lembra. Por quê? Porque a mente está sempre dispersa. Mas na hora de fazer a prática devocional, se concentre na prática. Ao cantar, ao fazer a guirlanda, ao cozinhar. Ao cozinhar você não precisa se concentrar na cozinha. Então o que você faz? Srilacharya Maharaj fala, cante o Mahamantra Hare Krishna. Você está cozinhando, cante o Mahamantra Hare Krishna. Você está cozinhando, cante as canções. Por isso é importante decorar as canções. Porque a mente está sempre pensando. Sempre pensando. Agora você está escutando aqui o Harikatha de Srilacharya Maharaj, que eu estou lendo. Mas quando acabar a live, ou mesmo agora, a mente é tão perturbada, a mente é tão travessa, que você está escutando e às vezes você está pensando ao mesmo tempo em outra coisa. Quer dizer, na verdade, você não está escutando, você está escutando o que está sendo lido aqui, mas você não está prestando atenção. E no final, você nem sabe o que foi falado, o que foi lido. Então, concentre. Você está fazendo serviço devocional, concentre naquilo. Quando o serviço devocional não precisa de concentração, como fazer uma guirlanda, cozinhar, limpar o templo, o que você pode fazer? Cante. Cante os mantras. Senão a mente vai estar pensando algo material. Então aqui Srilacharya Maharaj está falando, foque somente aqui no local sagrado. Ele fala, eu tenho visto com quanta ansiedade os devotos, eles correm para honrar a praçada. As suas mentes
não estão no lugar sagrado. As suas mentes estão no desejo de suas línguas, isto é, Jihwa, Vega, o impulso da língua. Vega quer dizer impulso. Então, veja só como Srila Maharaj, ele observava tudo. Ele via a ansiedade dos devotos em honrar prasada. E não é só lá na Índia, não. Aqui no Templo de São Paulo também. Acaba o programa, quando tem festivais normalmente, fica todo mundo ansioso para honrar a prasada. E aí a gente coloca todos os bowls aqui na frente, né? E cantamos a Mahaprasadê, depois o Sarirá, quando não é no Kalpa, e as pessoas estão ansiosas em comer. Você vê que é aquela aflição da pessoa, não vê a hora de acabar a canção para comer. E você coloca no prato, a pessoa alguns já querem comer, você nem serviu ainda. Você serviu só o arroz e o dal, de repente, já tem gente desesperada comendo. É o desejo da língua, é o que Srila Maharaj está falando aqui. O nome é, deixa eu ver aqui qual que é o nome. O desejo da língua. Jihwa, Vega, o impulso da língua. Nós cantamos no Kirtan, Vega Dumi, Chaya, Dosha, Sodi. Por favor, subjugue os impulsos, retifique os defeitos, os 6 defeitos. Um desses 6 impulsos é o desejo da língua. E é o mais difícil. A canção que cantamos, Sarira Vidyajal, toda vez que nós vamos honrar a prasada, temos que cantar essa canção. E lá nessa canção fala que o impulso da língua, do paladar, é o mais difícil de controlar. É muito difícil a pessoa controlar a língua. Extremamente difícil. O que ela vai comer. Então, o Srila Maharaj está falando. E o que vai ajudar a controlar isso? Ele já falou em outras aulas. O que vai ajudar a nós a controlarmos essa gula, esse desejo de comer? É honrando prasada. Honrando prasada, esse desejo vai sumindo, esse impulso vai sumindo. É uma aula antiga também de Srila Maharaj falando sobre isso. E aí ele continua falando. Outro desejo é o desejo da mente. Muitas vezes eu vejo como você corre na frente de algumas lojas e barracas. O que eles estavam comprando aqui? Mangas, disse lá Acharya Maharaj, goiabas. Novamente, você deve manter a sua mente no lugar santo. Ele via, como ele diz aqui, tinha parikrama, né? Ele na frente puxando parikrama, cantando kirtan, e as pessoas atrás, aquele monte de devotos atrás. Alguns iam na frente, saíam correndo na frente, para quê? Para ir nas lojinhas, naquelas barraquinhas, comprar manga, comprar goiaba. Eles não estavam preocupados no local sagrado, fazer o parikrama. Eles estavam querendo comprar algo para comer depois. É a mente, é o desejo, o impulso da gula, o impulso de comer. Então, Srila Maharaj, na verdade, ele via tudo isso. E aí, nas aulas, ele comentava, como ele está comentando agora. Novamente a comida
está controlando sua mente. Você deve manter a sua mente no lugar santo. E aí Srilacharya Maharaj, ele canta Manatumi Tirti Sada Rata Sadarata. O que quer dizer isso? Ó mente, você está sempre ligada a lugares de peregrinação. Ayodhya, Mathura, Maya, Kasi, Varanasi, Kantipura, Puran, Avantia, Dwaraka e tantos outros lugares. Então a mente está ligada sempre nesses lugares, disse Srilacharya Maharaj, nesse verso. Você quer viajar por todos esses lugares de novo e de novo, por causa de alguma liberação. Esses lugares nunca ajudarão você a consertar a sua mente. Então, tudo isso é apenas a sua ilusão, um trabalho sem sentido. Você está lutando tanto, andando todo o caminho, mas se sua mente não estiver fixa no lugar santo, então, que benefício você obterá? Nós vamos a lugares que não são diferentes de Kasi, Vrindavana, Radha Kunda, Shyama Kunda, Dwaraka, Mathura e outros lugares muito elevados. Você deve manter a sua mente nesses lugares, neste Kirtan. Srila Bhaktivinoda Thakura, ele diz, estas não são as minhas palavras, disse Srilacharya Maharaj. Então, como ele diz aqui, o que adianta você cantar o Kirtan se a sua mente está longe, você não está focado, você não está prestando atenção? O que adianta você ir no local sagrado se a sua mente não está lá? Não adianta você ir em Vrindavana, em Mathura, em Navadvip, em Puri, em qualquer lugar santo. Se você não está lá, a sua mente está longe. Nós temos que focar. O foco é algo extremamente importante, focar. Quando você vai ler uma escritura, você tem que focar na escritura. Quando você vai ler, por exemplo, não é que eu estou falando da escritura, a tradução do Kirtan, você tem que focar naquilo. Se você ler algo e está pensando em outra coisa, você não vai nem saber o que você leu. O foco é extremamente importante. O foco vai te levar no serviço correto. E Maya é muito perigosa, Maya é muito ardilosa. Todo mundo já passou por isso. Quantas vezes eu estou fazendo Arati, a cerimônia, e no meio da cerimônia eu estou pensando em outra coisa. Ou no começo da cerimônia, ou no final da cerimônia. Durante o Arati, a gente está pensando em outra coisa. Mas você está lá adorando, oferecendo incenso para as deidades, para os gurus, e a mente está pensando em outra coisa. É automático aquilo. Por quê? Claro, fazem 12 anos que eu faço puja, mas a mente eu tenho que focar no serviço. Eu tenho que focar ela no Arati. Quando eu estou cozinhando, tudo bem, eu tenho que focar na canção que eu estou cantando. Mas no Arati, tem que focar lá. Por isso a pregação é extremamente importante. Não tem como você estar pregando, falando sobre Deus, falando Harikatha,
e pensar em outra coisa. Isso não pode, não tem como. Você está lá pregando, você tem que ter o raciocínio do que você vai falar, e uma coisa em seguida da outra, para ter coerência no que você está falando. Por isso a pregação, não tem como você focar a mente em outra coisa. O serviço de pregação, kirtan, porque kirtan não é só cantar, kirtan é pregar. A pregação não tem como você desviar a atenção. No momento que você está pregando, você tem que focar naquilo. E a pregação é o mais importante. Então, Srilacharya Maharaj está falando, foque, use a sua mente. E não é ele que está falando, ele diz aqui. Essas são palavras de Srila Bhaktivinoda Thakura. Ele escreveu que você tem tanto trabalho para ir a um lugar sagrado, mas quando é hora de ouvir a aula, você não consegue fixar a sua mente. Você não recebe sadhu sangha, associação de devotos. Só se preocupa com a comida. Você recebe comida 3 vezes ao dia, mas ainda está brigando por comida, criando muita comoção. Qual é o ponto? Você não ganha nada com isso. Você vem vazio e depois volta vazio também. Então, não devemos ficar focando em comida, como disse Srilacharya Maharaj. Muitas pessoas vêm ao templo também aqui, em qualquer lugar do mundo. A pessoa está preocupada com a comida. Se você começa a falar muito, ou o programa se alonga um pouco, a pessoa já está impaciente. Você vê a pessoa impaciente. Porque ela quer comer. O foco dela é comida. Então, Srilacharya Maharaj falou, não, você tem que focar na aula. É tão difícil você ir para um lugar sagrado, principalmente nós, que moramos longe da Índia, mas o lugar sagrado é o templo também. O templo é um local sagrado. Srila Siddhar Maharaj fala, não há diferença entre o templo e Goloka Vrindavana. Um templo que tem adoração à deidade todo dia, um templo que tem serviço aos devotos todo dia, e segue regras e regulamentos que o Guru orientou, é Vrindavana, é Goloka Vrindavana. Então você também, às vezes, mora longe, você vem para o templo, é tão difícil. E chega aqui e a tua mente está pensando em comer. A mente está pensando, quanto tempo será que ele vai ficar falando ainda? Isso acontece com várias pessoas. Então, como diz aqui Srilacharya Maharaj, temos que focar na aula, nós temos que focar no serviço a Deus. E escutar Harikatha é o serviço a Deus. É o segundo serviço mais importante que Deus gosta, escutar, falar sobre Ele. Temos que focar nisso. Amanhã de manhã eu vou continuar a leitura aqui dessa aula. Ele vai falar, amanhã eu vou ler, continuando aqui a leitura, Srilacharya Maharaj vai falar sobre Sadhu Sangha, associação com devotos. Então ele fala o objetivo de ir em locais sagrados, visitar locais sagrados de peregrinação é o Sadhu Sangha, associação com o santo. Esse é o objetivo, não é você ir lá para ver o templo, como é bonito, isso ou aquilo. Isso é exercício para os olhos. Então, o objetivo de ir a um local sagrado, como diz aqui Srilacharya Maharaj, é você fazer Sadhu Sangha, associação com devotos. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta ou tem algum comentário. Por enquanto ainda não. Não temos comentários. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta,
Pode escrever aí enquanto cantamos, e ao final eu vou olhar quem está participando e vejo também se alguém fez algum comentário. Amanhã teremos, como todo dia, o programa da manhã, às 7 da manhã. E não esqueçam, né? Eu vou postar no sábado, mas já vou falar aqui agora, quarta-feira. Vai ter o Festival de Shilachara Maharaj, o aparecimento dele, na segunda-feira, dia 26 de setembro. 26 de setembro, segunda-feira, vamos fazer o Vyasa Puja, o Festival de Shilachara Maharaj, o aparecimento dele. É importante nós comemorarmos o aparecimento de um devoto puro que veio nos ajudar. E ele nos ajudou muito, muito, muito. Então vamos fazer esse festival. Se você puder, venha pessoalmente. Se não puder, assista online. Vamos então agora, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindaram Shima Gupta Giridhari Gopinata Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shadadara Shiva Sadi Gora Bhakta Vinda Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Shiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha Ichai Gosai Gori Jana Banda Jaham Jivina Savita Pura Ichai Gosai Jara Goni Jara Para Padare no Mora Panchagra Chandra Charana Devi Patanareva Jana Jana Morae Adira Jai Gosai Jami Bhante Puravanta Radha Krishna Nitya Lila Puri Rapata Anande Bolo Hari Pajavidava Anande Bolo Hari Pajavidava Shri Guru Vaishnava Pade Matayama Shri Guru Vaishnava Pala Parma Koriyasha Hari Rama Sankirtan
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana Gaurari, Jaya Sacinandana Gaurari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Sacinandana Gaurari, Jaya Sacinandana Gaurari, Dayanitai Goya Gura, Dayanitai Goya Gura, Dayanitai Goya Gura, Dayanitai Goya Gura, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco hoje. Nós temos aqui a Malini Devidassi, Isvari Dasi conosco também, Judson Rocha, Ishan Krishna Prabhu, Annapurna Devidassi, Premarupa Devidassi. Deixa eu ver se tem mais alguém. Eu creio que são essas pessoas mesmo. Eu agradeço a todos que participaram conosco, fizeram aqui satsanga, um com o outro, isso é importante. A união faz a força, Silachar Maharaj sempre falava isso. Então, agradeço mesmo do fundo do coração. Desculpe se eu cometi alguma ofensa durante a transmissão ou em algum outro momento contra alguém. Dandavat Pranam, até amanhã às 7 horas da manhã com Mangalara.